nós estamos estudando nas escolas bíblicas dominicais sobre seitas, heresias e outras religiões, né? E o objetivo nosso não é denegrir nenhuma religião ou nenhuma prática, mas é olhar segundo o padrão bíblico, que é a nossa fonte de fé e de prática, se tais seitas, heresias ou religiões têm base bíblica ou não. E aí, apontando aquilo que a Bíblia diz, reforçar a nossa fé, né? Fortalecer o nosso conhecimento a respeito daquilo que o próprio Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Nós terminamos semana retrasada falando sobre os cultos afro-ameríndios ou afro-religiosos aí, brasileiros, né? E hoje nós vamos começar mais o estudo de mais uma religião sobre o islamismo, que muitas vezes passa desapercebido no nosso dia a dia, mas tem muito a nos ensinar, principalmente quando vamos para a Escritura, para fortalecer, portanto, a nossa fé. Islamismo, o título que eu pus foi: Os filhos de Ismael continuam sedentos. Por que eu coloquei esse título? Então vamos lá, né, Lelê? Quem é Ismael? O rapaz colocou o sistema aqui de câmera. Foi ele? É esse Ismael que eu estou falando? Não, né, Marta? Quem que é o Ismael que eu estou falando? O filho de Abraão com Agar. Oh, mas peraí, a mulher de Abraão não era Sara? Quem que é essa Agar? Quem que é? Era uma escrava dele, era a concubina de Sara. O que aconteceu? Você se lembra da história? Deus chega para Abraão e fala: ó, meu amigo, eu vou fazer de você pai de uma numerosa nação. Eis procederão de ti, você será pai de numerosas pessoas, como a areia do mar, como as estrelas do céu, e tal. Aí Sara ouviu esse negócio: eu já estou velha, o meu marido também, que história é essa? E o negócio então foi passando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e aí Sara resolveu dar uma ajudinha. Falou: já que eu não consigo mais dar filho nenhum, vamos fazer o seguinte: você deita com a minha escrava, Agar, e suscita descendência através, porque já que ela é minha escrava, ela é minha, então, mesma coisa, né? Então, suscita descendência aí. E aí o que aconteceu? Agar engravidou e teve um filho que colocou-se o nome de Ismael. Colocou lá então o nome de Ismael. Então esse é o filho de Abraão com a escrava egípcia de Sara. Tudo bem? Ótimo. O Senhor veio e cumpre com a promessa de Sara engravidar de um filho, né, autêntico do casamento. E nasce então quem? Qual que é o filho de Abraão? Isaac. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o filho de Isaac. É dessa maneira que todo o Antigo Testamento apresenta. É dito: ó Deus de Abraão, de Ismael. Não, é de Isaac. Em vários momentos nas Escrituras, nós vemos que a promessa de Deus ser o Deus de Abraão e da sua descendência seria aplicada na figura de Isaac. Tudo bem? Paulo vai dizer isso em Gálatas, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas Ismael cresceu, estava lá já mocinho, e aí nasce Isaac. E o texto diz que Agar e Ismael começam a desprezar Isaac e Sara. Coisa de adolescente, né? E talvez porque o menino é meio terrível mesmo. Então começou a tirar sarro do menino, do jeito que andava, mesmo porque Isaac tem lá as suas características meio pacatas desde pequeno, demorou para desmamar, então devia ser, né, meio brocochosão. E o outro aproveitava e tirava sarro e aquela coisa toda. Sara ficou chateada com essa história e falou assim: mas peraí, o rabo está abanando o cachorro.
Eu sou a senhora, ela é a escrava. O meu filho é o descendente. Ismael, filho de Agar, olha, é o ponto fora da curva. E agora esse menino fica desfazendo meu filho, e essa mulher fica rindo de mim? Não, esse trem está errado. Abraão, manda essa mulher embora. Eu não quero mais ela. Manda ela embora e manda ela junto com o seu filho. E aí você fala assim, nossa, mas Sara é rancorosa, hein? Malvada. Só que nós não sabemos o teor dessa situação, mas o próprio Deus chega para Abraão e fala assim, ó, pode fazer o que Sara está pedindo. Está certo isso aí. O próprio Deus referenda isso para que Abraão fizesse. Ok? É assim que o registro bíblico diz. Depois você pode ir lá para a Gênesis lá para conferir. Não vai pela novelinha, não, que a novelinha, né, tem as suas escorregadelas, né? Mas vai pela Bíblia. Então você vai ver que Deus referenda esse pedido de Sara. E aí Deus inclusive diz para Abraão, ó, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar do menino, ele vai ser grande, né, vai ter posses, pode ficar tranquilo, mas manda embora, porque o meu foco é a linha genealógica da onde sairá o Messias. E é de Isaac que vai sair o Messias, não de Ismael. E aí então ele manda a mulher embora, junto com o seu filho. E eles vão para o deserto. Apesar que ali, qualquer lugar que você for, você vai para o deserto, né? Mas foram para o deserto, e aí o que acontece? O menino começa a chorar de sede. Lembra disso ou não? Se você não lembra, porque faz muito tempo que você não lê Gênesis. E aí o menino começou a chorar, clamar da vida, vou morrer, aquela coisa toda. Agar faz uma oração, se entregando, vamos todo mundo morrer, aquela coisa toda. E aí então o anjo do Senhor aparece e fala, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês, não tem problemas, faz parte do meu plano, pode ficar tranquila. E aí então vem e supre, né, tanto a Agar do menino, e conduz a vida desse menino, se torna pai de um grande povo, né, os ismaelitas, da onde sai aquilo que no tronco ético nós entendemos aí como os povos árabes. Apesar de estar, né, todos da mesma linhagem em Abraão, né, todos semitas, mas da onde sai os chamados ismaelitas, ou onde nós conhecemos hoje como os povos árabes. Tudo bem? Então de Ismael sai o povo árabe, de Isaac sai o povo judeu. O povo judeu, uma minoria, pequenininha. Povo árabe, grandiosidade. Tudo bem? E Deus falou que é assim mesmo. Esse tempo atrás, me perguntaram, né, pastor, como que é essa questão da proporção de número de salvos e número de perdidos? Meio a meio? Nós temos a maioria? A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos são aqueles que caminham por ela, o caminho da salvação. Enquanto que o caminho da perdição, a porta é larga, e o caminho também. E muitos se enveredam por ela. Se você for pegar uma proporção da parábola do semeador, o evangelho foi semeado em quantos campos? Ou em 4 solos diferentes? 4. Lembram? Da beira do caminho, o rochoso, o de espinhos e o solo bom. Quantos germinam? E permanece? Apenas 1. 25% o negócio. 1/4. Então, essa questão de número para Deus, essa história de, olha, a maioria, a voz do povo é a voz de Deus, esquece esse negócio. Deus sempre lidou com minoria. E quando tinha muita gente,
Deus inclusive mandava embora. Lembra das batalhas de Israel? Ó, tem muita gente. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver como que o povo bebe água. E aí nós vamos já eliminar. Quem quiser ir embora para casa pode ir. E aí o exército só foi diminuindo. Só foi diminuindo. Então cuidado, esse negócio de multidão é um negócio complicado. Porque a multidão, mesmo no ministério terreno de Jesus, toda vez que vinha, só estava atrás das coisas terrenas. Só atrás de pão e só atrás do peixe. Quando Jesus vinha com a mensagem dura, os caras, é meio dura essa mensagem, né? E a multidão já sumia. Quando Jesus morre, quantas pessoas tem na igreja de Jesus? Você se lembra? Que se reuniu em Jerusalém. 120 pessoas. Depois você tem um registro de Paulo, que diz ainda que dentro desses 40 dias que Jesus ficou, depois da morte de Jesus e por conta da ressurreição, aumentou, ele apareceu para cerca de 500 pessoas de uma só vez. Mas se você for pensar numa perspectiva do ministério terreno de Jesus, 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, só 120 acabam indo para Jerusalém, por ocasião da festa, porque Jesus tinha mandado o povo fazer isso, você fala assim, é muito pouco. Então, quando você compara a descendente de Ismael, a descendência de Isaac, você fala assim, meu Deus, é muito gritante a diferença. Não esquenta a cabeça com isso não. Mesmo porque o número de descendentes de Abraão e Isaac não são contados tão somente pelos descendentes de sangue, vamos assim dizer, os descendentes naturais, mas por todos aqueles que são agregados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos feitos descendentes de Abraão. Em Isaac será chamada a sua descendência. Então nós. Então, irmãos, só desse pano de fundo para você entender quem que é os ismaelitas. Da onde que surge isso? E é justamente desse povo, dos povos árabes, que nasce o islamismo. Mas vamos ver relembrar algumas características aí sobre as falsas religiões ou seitas, né? Para eles, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Eles sempre têm algo a acrescentar. Trazem uma nova revelação, uma tradução diferente, uma experiência pessoal sobrenatural. Quando nós olhamos para o islamismo, nós vamos falar daqui a pouco, mas quando que começa o islamismo? Começa lá em Ismael? Não. Começa onde? Começa no ano 600 depois de Cristo. Depois de Cristo. Tá? Nós vamos ver isso aí historicamente depois. E aí eles recebem uma nova revelação pelo anjo Gabriel. E aí dizem que aquela revelação que eles receberam é a última revelação e que descarta tudo que foi recebido antes. Então, o Antigo Testamento é descartado, o Novo Testamento é descartado, e agora o que conta, o que está em voga é que? Essa última revelação. Só que a própria Bíblia já tinha nos exortado que Deus revelou-se de muitos modos, de muitas maneiras, e que ele termina com o período revelacional em quem? Em Jesus, o Filho. Lembra lá de Hebreus, capítulo 1? Que nos últimos dias nos revela através do Filho. Quando você vai para Apocalipse, você vê lá, revelação de Jesus Cristo. Então é o Filho se revelando, a última revelação. Termina o período revelacional, então, com o chamado fim do período apostólico, por volta do ano 100 da era cristã, né? Depois disso, o período revelacional cessa. A Bíblia termina com Apocalipse, a última revelação dada por Jesus, por meio de onde entregue a João. E aí Jesus no final, inclusive vai dizer assim, eu sou o Amém, fica tranquilo que eu volto sem demora. E aí nos traz inclusive uma advertência. Aquele que acrescentar alguma coisa a essa revelação, eu vou acrescentar os flagelos escritos nesse livro sobre a vida dele. E aquele que tirar alguma coisa da revelação, eu vou tirar da
da vida. Lembra disso? Então, Apocalipse nós temos o final da revelação. Qualquer coisa que veio depois disso tem que ser rejeitado, porque as próprias Escrituras dizem para que nós não observássemos isso. A revelação termina em Jesus. No caso do islamismo, a revelação vem a partir do ano 610 depois de Cristo. Só por isso já seria mais do que suficiente para você rejeitar, segundo o ensinamento bíblico. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento, nós temos igrejas que falam que o período revelacional é até o dia de hoje, né? Por isso que os líderes trazem revelação constantemente aqui, né? No contexto de igreja hoje. Então, você vai falar o quê? Se dentro da igreja cristã, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, tem pessoas que não conseguem estudar a Bíblia e ver que o período revelacional terminou em Jesus e que isso é essencial para a manutenção da fé cristã, o que você vai fazer então com o povo lá que não tinha conhecimento nenhum das Escrituras? Então, é daí que começa a surgir um monte de religião. Mas então, eles não creem na Bíblia como revelação de Deus ou como única regra de fé e prática. Segundo, Jesus não é o centro e geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. Eles exaltam a Jesus com alguma coisa, mas não como Deus encarnado. Né? Então, no caso do islamismo, Jesus é o quê? Você sabe? Só um profeta. Só um profeta. Tem não sei quantos mil profetas que eles reconhecem, Jesus é apenas mais um. Tudo bem? E inferior ao último profeta. O que mais? A salvação não é pela graça de Deus. E o homem deve se esforçar para obter a salvação. No caso do islamismo, eles estabeleceram 5 pilares, alguns já aumentam isso para 6 pilares, como essenciais para que você alcance a salvação. Tem aqui, obrigado. Ok? Então, para eles, a salvação é através do guardar de alguns princípios, de alguns critérios. Se você deixar, você está fora. A interpretação da liderança e os seus novos escritos têm maior autoridade que a Bíblia. Eles desprezam a Bíblia em detrimento desse novo livro. E eles não seguem um padrão coerente da interpretação bíblica. Geralmente usam textos bíblicos isolados para a sua crença. No caso do islamismo, eles, da mesma forma que o espiritismo kardecista faz, eles pegam o texto onde Jesus promete que enviaria um consolador, e ele diz, eu sou o consolador. O espiritismo kardecista fala, eu sou, para os dias de dia, eu sou o consolador. E, só que antes disso, né, o islamismo já veio primeiro e falou, não, eu que sou. Só que quando você vai estudar João, quando Jesus promete o Consolador, o texto deixa claro que quem é o Consolador prometido? O Espírito Santo de Deus. Não é uma terceira revelação, não é mais um profeta, não é mais ninguém, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que no Pentecostes, Jesus fala, eu tenho que ir para que eu possa enviar o Consolador. E o texto diz que o Consolador é esse Espírito de Deus. E por isso que no Pentecostes Jesus foi assunto ao céu, 10 dias antes do Pentecostes, e no dia do Pentecostes, ele envia o Espírito Santo que desce sobre os crentes, enchendo os crentes de poder para testemunhar a respeito do verdadeiro Evangelho. Tudo bem até aqui? Só que, nas falsas religiões, o que eles falam? Não, eu sou o prometido. Eu sou o iluminado. E aí, pautado nisso, eles vão defender a sua fé. Relembrado isso, irmãos, então vamos a alguns textos aqui importantes para a gente caminhar aí no estudo sobre o islamismo. Gálatas, capítulo 4. Onde o apóstolo Paulo está confrontando as práticas rituais do judaísmo, guardar sábado, guardar festa de lua nova, toda aquela questão cerimonial que já foi cumprida em Cristo. E se você for ler, na verdade, desde o capítulo 3, né, você vai ver essa relação com Abraão, da fé. Tal. Mas eu quero chamar a sua atenção para a partir do verso 21, onde ele faz a relação entre Sara e Agar. Então vou ler aqui a partir do verso 21 de Gálatas capítulo 4, que diz assim:
Dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então veja, dentro da inspiração do Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar que a promessa de Deus em relação à salvação vinha através do viés de Isaque e não de Ismael, ok? E que havia uma analogia, uma alegoria em relação às duas, que enquanto que o filho da escrava apontava para aqueles que ainda estavam em escravidão da lei, agora os que estavam na promessa, como filhos da livre, foram chamados à liberdade em Cristo Jesus, o Messias. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, exaltar Ismael em detrimento de Isaque é algo que as Escrituras não faz, muito pelo contrário, as Escrituras faz o inverso. Exalta Isaque, filho da promessa, e detrimento de Ismael. E se alguém de Ismael quer ser salvo, o meio é o quê? Através da promessa dada a Isaque. Tudo bem até aqui? Outro texto aí, vamos voltar lá ver o texto original, né? Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, verso de 1 em diante. Só para você relembrar a história que nós mencionamos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz, ou que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor:
multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho Abraão, e Abraão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então veja, ela ficou grávida e aí começou a desprezar a senhora, e aí deu o chabu que deu, né? Mas o anjo do Senhor vem, aparece para ela, manda ela voltar, se humilhar na presença de Sarai, e que Deus estaria dando a ela um filho, e que Deus estaria cuidando, inclusive, fazendo com que o seu filho fosse uma pessoa de renome e tudo mais. Lá no capítulo 20 de Gênesis, e aí nós vemos a situação de Abraão, dentro das oscilações de Abraão, né? Ele volta para a terra do Neguebe, depois de já ter levado uma esfrega lá no capítulo 12 e 13, e aqui no verso 9, quando ele está diante de Abimeleque, né? Então veja aí, o verso 8, vou ler. Levantou-se Abimeleque da sua madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados, porque Abraão tinha mentido para Abimeleque, falando que Sarai era sua irmã. Aquela mesma história, né? Então chamou Abimeleque Abraão e disse: que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Tu me fizeste, verso 10, disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer esta tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, e disse a ela: este favor me farás, e todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então veja aí, dentro do contexto ainda aqui, de Abraão e de Sara, verso 21 depois, nós vamos chegar nele. Aí nós vemos que então aconteceu toda essa situação, e talvez o verso aqui seja errado mesmo, talvez é 21:9, né? Nós vemos todo esse processo, e ele chega, ele tem lá a mulher, que é a escrava, com um filho, né? E aí qual que é a mulher desse cara? Ele fala: não, essa aqui é minha irmã. Então veja, Abraão pisa na bola também 2 vezes, né? No mesmo pecado, na mesma história, na mesma situação, com a mesma conversa, tanto lá no capítulo 12 e 13, lá no Egito, e agora com Abimeleque, a mesma coisa. E aí isso força toda uma situação, irmãos, que acaba conduzindo o Senhor a revelar-se a Abimeleque, para dizer para Abimeleque, veja, um ímpio dizendo: olha, Abraão está mentindo para você, e você está tomando a mulher dele, e essa mulher não é irmã dele não, é esposa dele. Olha só que situação. Muitas vezes nós causamos os nossos problemas, né? Foi a mesma história de Sara. O que ela tinha que dar a mulher dela, a escrava dela, para a mulher de Abraão? É lógico, Deus é soberano sobre tudo, todas as coisas, até sobre o erro dos homens, até sobre os erros dos justos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, em relação ao islamismo, judaísmo e cristianismo, é fruto dessas cabeçadas aqui de Abraão e de Sara. Veja ainda o que diz agora o capítulo 20, que é o correto aí. O verso 21, perdão. O nascimento de Isaac. Depois de tudo isso, então, nasce Isaac, no capítulo 21. E lá no verso 8, Isaac cresceu e foi desmamado.
Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, que aqui estava por volta de 14 anos, lembra que ele teve Ismael com 86 e teve Isaac com 100 anos, ok? Então, 14 anos Ismael tinha. Quem se lembra de quando tinha 14 anos, ou tem um adolescente de 14 anos em casa, né, Fábio, como eu tenho, você tem, né, sabe o quão gozador esses meninos são. Não deixa passar nada. Não é assim? Pega no pé de todo mundo, né? Se tem primo mais novo, então, coitado dos primos mais novos. Não é assim? Então imagina, um menino de 14 anos, Ismael, e agora nasce o Isaac. Diz o texto. Verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Então veja, o próprio Senhor diz para Abraão que não teria problema dele satisfazer o desejo de Sara, já que os meninos, né, não estavam dando bem e que Ismael estava caçoando de Isaque, e porque a escrava já tinha humilhado a própria senhora pelo fato de ter engravidado. Então esse era o contexto que faz essa divisão, irmãos. Depois Abraão vai ter outros filhos, né? Mas depois que Sara morre, ele casa novamente, aquela história toda. Mas aqui você tem uma divisão num tronco ético importantíssimo para a história. O filho de Abraão com a escrava Ismael, saiu todos os ismaelitas. Você vai ver isso aparecendo em conflitos e mais conflitos em todo o Antigo Testamento. E de Isaac sai a descendência dos filhos de Jacó, ou de Israel. Eles não são chamados em Isaac, mas são chamados em Jacó, que depois tem o nome mudado de Jacó para Israel. Então, os filhos de Israel. Então, aqui que você vai começar a entender o porquê dessa história de tanta luta, de tanta briga, de tanta confusão entre o povo judeu, descendente de Isaac, e o povo árabe, descendente de Ismael. Tudo bem até aqui? Beleza. Efésios, volta para o Novo Testamento. Veja, quero reforçar aquilo que nós falamos no capítulo 20. Tudo fruto da própria inclinação de Abraão, de Sarai, toda aquela confusão causada pelo próprio pecado dos homens, né? Deus continua soberano sobre tudo isso, mas os homens também se responsabilizam pelas suas atitudes. Então vamos lá, Efésios capítulo 2. Nós vemos aqui, na verdade eu acho que de 1 a 10 vai falar da graça, né? Que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas eu quero, na verdade, os versículos na sequência, o verso 11 em diante, que eu quero chamar a sua atenção. Veja aí, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne, ou na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, a ideia é que essa divisão feita entre povo de Deus e todos os outros povos, inclusive os ismaelitas, foi desfeita em Cristo Jesus. Nós que éramos gentios, ou seja, povos não judeus, incluindo todos os outros povos, que estávamos separados, havia um muro de inimizade, de separação. Em Cristo Jesus esse muro foi derribado, e agora através da obra e do sangue de Jesus Cristo, todas as nações são chamadas a serem filhas de Deus, e consequentemente herdarem as promessas que Deus fez a Abraão. Então, dentro dessa sequência, o que eu quero chamar a sua atenção é que há uma distinção dentro da linhagem messiânica através de Isaac. Mas depois, esse Ismael, que foi rejeitado como descendência, acaba voltando à comunhão, à reconciliação da promessa de Deus, como todos nós, através de quem? De Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. Por isso, que a evangelização de todas as nações, de todos os povos, é uma responsabilidade daqueles que já estão em Cristo Jesus. Para que essas pessoas que estão sem Deus no mundo, que ainda estão em inimizade, sem esperança, através de Cristo sejam introduzidos de novo na aliança e na descendência. Tudo bem até aqui? Tendo isso em mente, irmãos, então vamos lá. Os descendentes de Ismael ainda perseguem e zombam e se opõem aos descendentes de Isaac hoje. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 21, que o filho mais velho, o filho Ismael, caçoava de Isaac. E isso foi o estupim para que o próprio Deus permitisse que Agar e Ismael fosse lançado fora e referendasse Isaac como o descendente. Tudo bem? Mas ainda hoje, quando você olha para os povos árabes, e em detrimento do povo judeu e dos cristãos, porque agora os cristãos em Cristo, nós fazemos parte da mesma descendência, os filhos de Ismael continuam caçoando de nós. E continuam caçoando do povo de Israel, dos descendentes de Isaac. Você acha que essa afirmação está certa ou não? Nós vimos recentemente os Estados Unidos retirando as tropas do Afeganistão. Tem muita gente aí falando assim, o que os Estados Unidos tinham que se cheirar lá? Primeiro que não era só os Estados Unidos. Tá? É todo um grupo de aliados da ONU para preservar a paz lá no Afeganistão, uma vez que o Afeganistão, até por investimento americano de muito tempos atrás, na época que a Rússia tinha invadido lá, acabou treinando, municiando, né, os próprios afegãos para mandar embora os russos. Tudo por uma questão comercial. Só que agora, de 2001 para cá, com o avanço do terrorismo, meu amigo, ou você entra lá e muda essa realidade para trazer paz, inclusive para o Tantan, que vai lá na rede social dizendo que os Estados Unidos nunca devia ter entrado no Afeganistão, e que se talvez não tivesse entrado no Afeganistão, talvez esse Tantan não existiria hoje para ir lá na rede social reclamar disso, porque já teria sido explodido em algum momento aí. Nós vemos que essa ação aconteceu justamente porque aqueles que têm como base toda essa descendência de Ismael, fundamentadas nessa religião que nasce para tentar unir os povos árabes numa só religião, numa só política e sob uma só lei, ainda estão ameaçando todo o mundo ocidental livre hoje.
E as pessoas acham que é possível ainda abrir um diálogo com esse pessoal. O diálogo com esse pessoal só tem uma forma. Ou você se converte ao islamismo, ou não tem conversa. Todos esses que chegam assim, gente, vamos abrir uma negociação diplomática com o Talibã. Meu amigo, você não entende absolutamente nada. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que o pessoal tenta dizer, que é o seguinte: pega alguém, pega o comandante da polícia do Rio de Janeiro, comandante geral da polícia, e faz o cara ir lá bater um papo com os traficantes. Sobe lá no morro, vai lá, peito aberto, pessoal, com a florzinha na mão. Ó, pessoal, vim aqui para a gente bater um papo. O que dá para fazer? Meu amigo, são interesses extremamente conflitantes. Para o traficante, ele só vai conversar com o Estado a partir de que o Estado fala o seguinte: ó, pode fazer tudo que você quiser. Nenhuma lei está sobre você, pode fazer tudo que você quiser. Agora, se o Estado quiser chegar lá na comunidade e falar, não, nós vamos aplicar a lei, o que o traficante vai fazer? Ele vai meter chumbo em todo mundo. Dá para abrir um diálogo diplomático entre o Estado e o traficante? Não tem. Ah, mas se legalizar, vai... Meu amigo, não acontece. Cigarro é legalizado. A gente tem cigarro contrabandeado? É o que mais tem. O fato de você ter cigarro legalizado com pagamento de impostos isentou a questão do contrabando? Não. Então, voltando aqui para o nosso foco, né? O islamismo é um movimento político, militar, revestido de religião. Isso está lá no seu nascedouro. Os povos árabes eram povos escravizados, e aí então você vê Maomé tentando unificar as tribos para ter uma luz ao sol, uma questão política, uma questão militar. Como que se faz isso? Colocando a mesma fé no coração das pessoas. Então, a religião se torna simplesmente um ponto de contato, mas com objetivos militares e governamentais. Então, não tem como você negociar com um cara desse. Pra você negociar com um cara desse, você tem que fazer assim, qual que é o tipo de negócio? Você abre mão de tudo que você acha certo e aceita tudo que ele acha. Aí tem acordo. Tem como fazer uma aliança nesse sentido? Imagine você com um problema lá com o seu vizinho. Tá? Seu vizinho, sei lá, põe fogo lá no lixo até hoje. Todo dia ele pega lá a lixeirinha com o papel higiênico dele, do lado da sua casa, assim, do lado do muro, assim, joga lá e põe fogo lá. É que todo o cheirinho aqueles papéis, né, sendo queimado, aquela imundícia, aquele cheirinho vai defumar a sua casa. Tudo bem? Aí você fala, olha, vamos tentar aí harmonizar, vamos fazer uma conversa com o meu vizinho. Aí você chega lá, meu amigo, primeiro, queimado é crime, não pode pôr fogo, passa lixeiro, tal. Aí o cara pega e fala assim, não, faz parte da minha crença religiosa. Queimar o meu lixo do banheiro. E para a gente ficar em paz é o seguinte, você aguenta o cheiro, não reclama mais, que está tudo certo entre nós. Vai dar esquema? Tem como se aceitar um negócio desse? Não tem. Então, quando você trata de uma questão política, envolvido a questão da religião muçulmana, para eles só tem um tipo de aliança. Você rejeita tudo que você é e tudo que você crê, e ele continua fazendo tudo aquilo que ele acha que tem que fazer. Não tem
meio termo. E é por isso que os descendentes de Ismael ainda estão perseguindo, se opondo e zombando dos descendentes de Isaac, sejam espiritualmente falando, os cristãos, ou seja, na linhagem natural, os judeus. Com uma estratégia pautada na imigração, o islamismo tem invadido o Ocidente e já demonstra indícios de dominar todo o mundo. Talvez nós não estejamos vendo isso muito aqui, né? Ontem mesmo conversando com jovens, aqui não tem mesquita em Araraquara, né? Eu nunca vi. Mas se for em vários lugares no Brasil, já tem grandes mesquitas. No caso de Barretos, por exemplo, você tem uma mesquita lá. Eu estou com 46 anos, quando eu nasci já estava lá, já pelo menos, se não for centenária, está quase chegando lá. Né? E aí você fala assim, pastor, mas nós não estamos vendo isso. Como que esse povo está crescendo tanto? Um dos fatores é a chamada imigração. Sabe o que é imigração? Pessoas saem de determinada região e vêm para cá. Né? Vem todo mundo. Então o que eles fazem? Eles criam confusão no país deles, criam uma instabilidade terrível, social, econômica, de saúde, tarará, de preservação da vida, tarará, e põe esse povo para fora do próprio país. E aí os outros países que já estão estabilizados começam a receber esses imigrantes, fugitivos de guerra, fugitivos de doenças, fugitivos de sei o quê. Esses caras vêm e, infiltrado no meio dessa turma, vêm os religiosos, que chegam no país, em vez de falar, ó, meu amigo, você vai chegar no país, só que você tem que entrar no sistema nosso aqui. Aqui, todos os dias nós trabalhamos. Aí ele chega e fala assim, não, sexta-feira ninguém vai trabalhar. Aí ele chega aqui, você fala assim, não, nós vamos dar emprego para você. Consegue lá um RG, o CPF para ele, RG não, né? O CPF para ele, consegue lá o documento para ele habitar aqui em país, tarará, o carteira de trabalho, aí registra um trabalho, porque só o cara fala assim, ó, eu não trabalho de sexta, tá? Fala, não, meu amigo, mas aqui nós não trabalhamos. Fala, não, mas eu não trabalho. Meu amigo, você está chegando no país agora, ô infeliz. Você está saindo lá do seu país lá, que você não deu conta de manter aquela coisa lá. Aí você chega aqui e ainda vai dar de xerife? Não é assim que funciona. Carambeí, eu já falei dessa cidade aqui várias vezes para você. Desse tamanhozinho. Carambeí, Paraná. Está lá uma das cooperativas de carnes. Tá? Vou citar aqui que não preciso citar. Mas está lá, frigorífico, tal. Né, mata frango. Aquela coisa toda. Fizeram um contrato, isso aconteceu em Barretos também. Fizeram um contrato com os países árabes. Olha como que eu estou dizendo que a questão religiosa ela tem amparo político, militar. Aí fez um contrato, ó, você vai vender frango para todos os países árabes. Isso é um bom negócio para você? Opa, é um bom negócio para mim. Então tá bom. Só que é o seguinte, quem tem que matar o nosso frango tem que ser muçulmano. Porque a gente não come frango se um católico matou, se um protestante matou, se um espírito matou. Tem que ser um muçulmano. Então, toda a linha de produção da sua empresa, pelo menos aquela que vai vender o frango para os países árabes, tem que ser do quê? De muçulmanos. Aí olhou para o Brasil, os muçulmanos que estão aqui já estão há muito tempo, está tudo bem de vida, ninguém vai querer trabalhar matando frango. Tudo bem? Então aí o que a empresa tem que fazer? Vai lá no país e traz todo mundo. Com visto de trabalho para matar frango.
E aí o brasileiro fala, nossa, nós fechamos contrato, vamos vender para mais de 40 países árabes, frango. Ai, vai ser uma maravilha. E os empregos nossos, foi para onde? Se para matar o frango tem que ser o cara. E aí uma das maiores colônias senegalesas que nós temos no país está em Carambeí. E eu fui para lá justamente, porque eu fui para trabalhar no Senegal, eu fui lá para pregar o evangelho para os senegaleses que estavam aqui. Todos eles muçulmanos que trabalhavam na indústria para matar frango. E, outro detalhe, o setor de suíno tem que fechar. Você tem que construir a indústria que vai matar porco em outro lugar. Porque o porco para eles é imundo, então não pode ficar, a mesma indústria que mata frango não pode matar porco. Então a empresa tem que se virar, ir para outro lugar para matar porco, porque ali só vai ter funcionário muçulmano para matar frango, dentro de uma empresa brasileira, para enviar o frango lá para os países árabes e aí gerar todo um problema, inclusive de abastecimento nosso interno. Aí você fala assim, meu Deus do céu, e ninguém está vendo isso? Não, ninguém está vendo isso. Em Barretos fizeram isso. Carne de vaca. Você tinha que contratar muçulmanos para fazer. E outra, não podia mais sacrificar o boi com a pistola de ar. Que era aquela tuf, tal, sem dor, tal, instantaneamente. Tinha que degolar. Porque ele não pode comer o boi com sangue. Então tem que degolar o sangue. Aí, fechou. O frigorífico fechou por causa dessa bobeira aí. Você fica... Não tem concessão, irmãos. O que eu quero chamar a sua atenção é pelo fato que não tem concessão. Ou você entra no esquema dele ou você está fora. Não tem meio termo. Não tem você, abre um pouquinho, eu abro um pouquinho. E é dessa forma eles estão crescendo. É lógico, é alvo da nossa evangelização, das orações? Sim. Mas é uma estratégia extremamente terrível que está avançando em todo mundo. Em 2002, só para você ter uma ideia, isso lá há 20 anos atrás, a revista Ultimato trouxe uma denúncia sobre o tema Europa muçulmana. Abre aspas. Se o crescimento do islamismo continuar na taxa atual de 6,5% ao ano, os muçulmanos é aquele que segue o islamismo, tá? Serão o segundo maior grupo religioso da Europa daqui a 12 anos. Então, isso 2002, 2014. Tudo bem? Então, essa era a projeção. Ou seja, a previsão apontava aí para o final de 2014 e início de 2015. A reportagem ainda continua com os dados lá de 2002. Lá em 2002 é dito, já há mais muçulmanos do que protestantes na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha e Áustria. Países denominados católicos. E o islamismo já é a segunda maior religião também nos países de maioria ortodoxa, os católicos ortodoxos. Bulgária, Grécia, Macedônia, Rússia e Sérvia. Revista Ultimato, ano 35, edição 275 de março e abril de 2002. Isso lá, em 2002. Será que essa projeção se cumpriu? A imigração tem aumentado ou diminuído? Aumentado. Essa questão da imigração, irmãos, muçulmana, faz parte de uma estratégia de domínio. Porque é natural do ser humano ficar quieto onde ele está, por mais terrível que seja, se tiver uma esperancinha, ele fala, não, eu vou continuar. Está ruim, mas o negócio vai melhorar. O cara só sai quando não tem expectativa nenhuma. Quando não tem chance nenhuma de mudar. E essa é a realidade que muitos desses países que são ou de monarquias ou de ditaduras fazem para lançar o próprio povo embora. Pensa comigo, aonde que estão os maiores fontes de petróleo do mundo?
Países católicos, países árabes, países no Israel, onde que está? Países árabes. O dinheiro que esses caras têm, daria para resolver todo o problema social dos países árabes? Vai para Dubai, vai para Catar. Você vai ver se dá ou se não dá. Não só dos países árabes, mas para todos os países africanos de maioria muçulmana. Só que o cara prefere dar lembrancinha do casamento, do sheik, de iPhone de ouro. Para os, sei lá eu quantos mil convidados ele teve. Entendeu? Você vai no casamento de um cara, o cara te convidou, aí de lembrancinha, em vez de você levar o bem casado para casa, você leva um iPhone de ouro. Para todo mundo. Criancinha, para todo mundo. Não imaginou a situação dessa? Quer dizer, os caras têm dinheiro que não sabem o que fazer. Tem tanto dinheiro que fica comprando time de futebol na Europa. Vai lá, Paulinho. Sim. Sim. Então, veja, a projeção se cumpriu? Se cumpriu. Não sei se vai dar para você ver aí por causa da claridade, mas aí um gráfico, as maiores religiões do mundo, né, em bilhões de adeptos. Essa pesquisa de 2015, quando era o fato lá que a revista Ultimato estava apresentando. Então você tem 2,3 bilhões de cristãos no mundo, e aí todo mundo, né? Se a gente sabe que não são cristãos de fato mesmo. Aí em segundo lugar, já vem quem? Os muçulmanos, com 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo, 24% da população. Aí depois você tem 1,2 bilhões de pessoas sem religião, 1,1 bilhão hindu, meio bilhão de budistas, e aí as outras religiões, os judeus correspondem a 0,01% da população mundial. A fonte aí é o Pew Research Center, tá? Isso lá de 2015. Hoje, as expectativas é que em 2070, daqui 50 anos, o islamismo seja a maior religião do mundo. Pastor, por quê? Porque o pessoal tem se convertido ao islamismo porque é uma religião mais lógica e bíblica? Não. Primeiro, imigração islâmica. O Brasil tem recebido inúmeros. Você sabe que uma das maiores colônias árabes, vamos colocar tudo num pacote árabe, está justamente no Brasil. Foz do Iguaçu, você tropeça. Né? Aqui em Araraquara, um dia que nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo de rua, no centro da cidade, lá em 2019, eu fui surpreendido com uma mulher, um véu, marroquina. Acho que eu contei isso para alguém, eu não sei se você se lembra. E eu conversei com ela em francês. Marrocos, francês. E aí perguntei o nome, ela disse com toda envergonhada, toda assim, não olhava para mim, e eu perguntei se ela morava aqui, ela disse que morava, e não sei por que cargas d'água ela tinha descido, morava num dos prédios ali no centro, ela tinha descido para ir no centro, toda caracterizada como muçulmana. Véu, tudinho. Na época ainda não tinha pandemia, ela já de máscara, né? Aqui, em Araraquara. Quer dizer, para ter uma mulher toda de véu, toda a mão toda pintadinha e tal, característica do islamismo muçulmano, marroquino e tal, aqui é que ela é casada e que tem muçulmano bem de vida aqui. Aí você pergunta, então como que esse povo cresce tanto? Primeiro, imigração. Eles investem, o dinheiro que eles têm é para mandar o povo para ir para os outros países. Como eles não conseguem mandar os caras bem de vida necessariamente, eles mandam os caras tudo estrupiado,
financeiramente, porque aí os países são obrigados a acolher. E aí, de certa forma, os caras começam a influenciar a cultura local. Então vamos lá, só para você ter uma ideia. Primeiro, além da imigração como método missionário, outra questão é a taxa de fertilidade e fecundidade. Você sabe qual que é a diferença entre taxa de fertilidade e taxa de fecundidade? Então vamos lá. Taxa de fertilidade ela é calculada com o número de mulheres em idade que ela tem possibilidade de procriar. Já que vou usar esse termo, você vai, ai meu Deus, não proquia, pastor. Mas essa é a ideia. Então, de 14 anos a 40 e tantos anos, pronto. Você tem uma taxa de fertilidade. O número de mulheres que têm a capacidade de engravidar. Tudo bem? Então você tem uma faixa. Você coloca isso em números. Dentro do islamismo, o número de mulheres nessa faixa é muito maior do que o número de outras religiões. Tá? Então a taxa de fertilidade deles já é muito maior que a nossa. Agora, além dessa taxa de fertilidade, nós temos a taxa de fecundidade, que aí vai tratar da fecundação, ou seja, da capacidade real de ter filhos, do número de filhos. Tudo bem? Então, além da imigração, nós temos dentro do islamismo, como a mulher foi igualada agora recentemente, há uns 5 anos atrás, ao camelo. Dentro do islamismo, as mulheres são igualadas a um camelo. E por que a um camelo? Porque até 10 anos atrás, o camelo ainda era melhor que a mulher. Porque o camelo ainda transportava, era símbolo de riqueza, né? Tanto é que as mulheres eram compradas, negociadas a preço de camelo. Quantos camelos vale sua mulher? Né? Inclusive, nós temos uma história lá do Senegal, lá que um muçulmano chegou para um missionário lá e falou assim, viu, quantos camelos você quer na sua esposa? Queria comprar a esposa do missionário. Aí o cara falou, meu amigo, nem 40 camelos você... Né? Porque o cara lá com 2 camelos compra a mulher. Então era comparado a isso. Há uns 5 anos atrás foi igualado ao camelo, porque a mulher agora aprendeu a dirigir. Então ela transporta igual o camelo, então está no mesmo patamar. É sério, estou fazendo a piada aqui, mas é sério. Tudo bem? Se você pesquisar, você vai ver isso aí. Então a mulher, ela é fonte de produção de filhos. Por isso que eu pus procriação, porque essa é a visão. Você viu lá no Afeganistão, os talibês estão invadindo as cidades e estavam sequestrando o quê? Camelos. Estavam sequestrando quem? Mulheres. Com que objetivo? Procriação. Serem as mulheres dos soldados talibãs. Para gerar o quê? O exército da próxima geração. Então, na taxa de fecundidade, irmãos, é algo absurdo. Os dados de hoje, estima-se que a taxa de fertilidade na Europa é de 2,3 filhos entre muçulmanos, contra 1,6 filhos entre os não muçulmanos. Isso na Europa. Tudo bem? Na prática, a fecundidade da mulher muçulmana no mundo ainda é superior à média de 3 filhos por mulher. Enquanto que a média da mulher cristã no mundo, considerando cristão todo o país, os países católicos também, é de 1,8. Considerando os países cristãos da América Latina, que tem bastante filho também, tarará. Então, entre as mulheres cristãs, católicos, protestantes, ortodoxos, tarará, a média de fecundação é 1,8. Não chega a 2 filhos por mulher. Fácil constatar esse negócio. Quer ver um exemplo? Lu, 2. Sabrina, 1. Cris, 1.
Cláudia, 1. Ana, 1. Marília, Clebinho, 1. Vamos lá, Luísa, 2. Beth, 1. Ieda, 2. Né? É mais. Vani, 3. Ponto fora da curva. Né? Esmanhelda teve 2. Né? Marta não teve filhos? Não. Não? Tá. Dona Gertrudes, 2. Só aqui, como que seria a nossa média? 1,5. Nós temos 2, 3 aí com 2. Uma, contando a Clarissa, né? Então, 2 com 3. O resto aqui, da parte 2 também. Então, vamos pôr. Vai ficar nessa média de 1,8. Essa é a realidade. O nosso micro representando o que está acontecendo. Agora, vai para as mulheres muçulmanas. O acima de 3 aqui, 3,2, 3 alguma coisa, é o geralzão. Se você for para a África, os países muçulmanos, você vai encontrar região que tem 8,1. Houve um tempo que se estimava entre 8 filhos a cada mulher muçulmana. 8. Dentro do islamismo, o marido pode casar com até 4 esposas. No islamismo africano, entre os fulas, que é a etnia que a gente trabalhava, ele pode, se ele tiver condição, lá é em peso de vaca, não é de camelo, né? A preço de vaca. Se ele tiver vaca para comprar mulher, ele pode ter 10 mulheres. Ele constrói uma casinha de 2,5 metros de diâmetro, de barro com telhado de palha, e a mulher corre atrás da lenha, corre atrás da água, né? E ele compra farinha, que geralmente a própria mulher e os filhos dessa mulher vão plantar, que é farinha de sorgo. E é isso que os caras comem. Almoçam uma refeição por dia apenas, e pronto. Vivem com a média de R$4 por dia. R$4. Você vai para o seu trabalho, volta, almoça, compra café da manhã, põe crédito no seu celular, R$4 por dia. Dá? Lá dá, por isso os caras têm 10 mulheres. E aí imagina, o cara com 10 mulheres, casando com essas mulheres já novinhas. Dentro do islamismo é permitido você casar com uma garotinha de 6 anos. A única diferença é que você só vai poder ter relação sexual com ela depois que ela menstruar. Mas você garantir já para comprar um preço mais barato, você não sabe se ela vai ficar bonita ou feia, você já compra ela com 6 anos, né? Não sabe como que vai ser. Então, é um tiro no escuro, então você compra mais barato. Países da África, Guiné-Bissau, 85% das mulheres em Guiné-Bissau e 45% das mulheres no Senegal são mutiladas, porque eles fazem a circuncisão feminina. Eles cortam o clítoris das mulheres quando a criança ainda tem 1 aninho de vida. Tudo bem? Porque mulher é para procriar, não é para ter prazer. E você acha que a sua vida é difícil? E você ainda apoia os caras que idolatram essa turma? A era cristã, eu já tenho falado isso há alguns anos, chegou ao fim, irmãos.
Nós estamos vivendo o período apocalíptico de que as testemunhas estão mortas. O que a igreja cristã fala não conta mais em nada. Nós não temos mais voz neste mundo. Para você encontrar uma comunidade que prega o que a Bíblia realmente ensina, está difícil. Mesmo num país de liberdade religiosa como o nosso. Imagina lá. E esse povo tem crescido. Como nós já vimos, segunda maior religião do mundo. Algumas estimativas dizem que até 2030, 9 anos, grandes nações europeias, como Paulinho citou, vão estar já nas mãos de liderança muçulmana. Para 10 muçulmanos. Eu não tenho esse dado, mas o negócio está sendo absurdo. E aí quando você olha para a realidade cristã, qual que é a questão? A nossa geração foi ensinada dentro da igreja aquilo que o filme da Cinderela agora sintetizou. Ontem eu estava passando em casa lá, lançou um filminho agora da Disney, Cinderela. Me ajude. Primer Videos lá. Onde a Cinderela, ela não vai casar com o príncipe, porque o foco dela é a vida profissional agora. Olha que coisa linda. Hã? Não fica bravo com a Disney. Ela só está sintetizando aquilo que foi ensinado há 50 anos para nós. As princesas se tornam lésbicas, ou pelo menos não querem ter família, focam só o trabalho, e ter filho, Deus me livre. Ter filho? Meu Deus, que Deus me guarde. E aí você vê a cultura cristã diminuindo. Porque as nossas mulheres foram ensinadas, dentro de um ensinamento marxista, de que a função da mulher não é mais ser dentro do padrão bíblico. Você tem que viver dentro do padrão do mundo. E aí tiraram da mulher justamente o maior benefício que ela teria, que é estar protegida dentro de um contexto de uma família crente, com um marido com posturas e práticas de fidelidade às Escrituras, e tendo filhos para influenciar a nossa sociedade e a nossa realidade. Aí você fala, pastor, dá para mudar? Acabou, já era. Fim da era cristã, meu amigo. Agora nós vamos penar. Os que sobraram, vão penar. Porque agora a ladeira, o carrinho já desceu, está descendo a ladeira sem freio, e você está sem capacete ainda para ajudar. Porque, historicamente falando, mesmo que haja uma mudança instantânea na cabeça dos cristãos de hoje, não dá tempo mais de você reverter essa curva de taxa de fecundidade. Qual que é a única esperança para o cristianismo hoje? Não é a voz de Jesus, é evangelização, irmãos. A única estratégia que nós temos ainda hoje é a evangelização. Só que nós estamos mais inclinados para isso. Porque a tarefa evangelística está tão difícil que deixa eu ver o meu horário aqui. Que é mais fácil pedir, Jesus, volta logo. Jesus, volta logo, do que assumir um compromisso de fidelidade escriturística.
de você ser crente lá no seu trabalho, lá na sua escola, de falar de Jesus para as pessoas. E se você se levanta hoje como cristão e aponta uma perspectiva de um padrão bíblico, as pessoas te chamam de preconceituoso. A gente está perdendo, a gente já não tem filhos, que é o número de filhos dentro dos cristianismos está lá embaixo, e ainda a gente está perdendo esses filhos para as ideologias. Hoje dentro da igreja, se você falar para família, cria o seu menino para ser menino, e cria a sua menina para ser menina. Você fala, não, isso é machismo, isso é fanatismo. Cuidado com os desenhinhos que eles estão assistindo em casa, que estão embutindo na cabecinha deles, que principalmente que menina não pode ser mãe de família. Ser dona de casa é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma mulher. É isso que embutiram na nossa cabeça. E os homens, quanto mais bananas forem, melhor. Essa é a ideia. Hoje nós temos só para eu terminar essa reunião, nós temos hoje, por exemplo, um rapaz que está trabalhando aqui na igreja. Eu vi, o menino está aprendendo. O menino está aprendendo. E aí eu vi que ele estava fazendo, sempre junto, faz assim que você vai ver que dá melhor. Ou fez assim que você vai ficar mais fácil. Usa aquela ferramenta que ela é mais tal. E o menino pegou e ficou, pô, pastor, legal. Aí o chefe dele falou, ô fulano, você foi rápido hoje? Ele falou, não, o pastor me ensinou uma dica. Coisa simples. Tal. Aí eu, conversa vai, conversa vem. Quantos anos você tem, meu filho? Eu sou novo. Você é novo? Eu estou vendo que você é novo. Mas quantos anos você tem? Eu não gosto de falar, não. Sabe por que ele não queria falar a idade dele? Porque ele tem menos de 16. E não pode trabalhar. Ele falou assim, se eu falo a minha idade para o pastor vai me chamar conselho tutelar desse bando de picareta aí, e os caras vão ainda processar a firma, que está terceirizada, e vai acabar processando a igreja, porque deixa um menino com menos de 16 anos trabalhar. Meu Deus do céu, onde nós chegamos? É que está acabando o serviço, senão amanhã já vem a viatorizinha aí do conselho tutelar aí para ver se o menino está trabalhando. Mexendo na internet, vai lá, vê lá que tem um menino lá com menos de 16 anos trabalhando. Meu Deus do céu, cara. O que você quer que essa criança faça da vida? Fica jogando videogame. Fica brincando de, sei lá, o quê. Será que a gente não consegue enxergar que o nosso mundo está doente? E que nós estamos produzindo meninos maricas? E meninas, eu não posso nem usar o termo aqui para não ser processado, mas antifamílias. A pessoa quer ter mais diploma na parede, que é um mercado, né? Esse negócio de mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialista, isso aqui é tudo dinheiro, meu irmão, é tudo comércio. Você pega aí uns caras PhD em alguma área, aí tem áreas que você pega aí, o que você acha? Eu sou PhD em História da Tiririca, no Jardim da Idosa de 85 anos. O cara é PhD nessas bobeiras, que não muda nada a realidade da humanidade. Você é doutor em quê? Eu sou doutor em biologia. Qual que é a sua tese de pós-doutorado? A resiliência da tiririca
no jardim de Araraquara. E o cara tem o título de pós-doutorado dessa porcaria, que não conta para nada. A tiririca vai continuar crescendo no seu jardim e nada vai mudar isso. Só que é comércio, irmãos. São títulos comerciais. E aí você pega um tiririca desse, porque ele tem esse título, põe de professor. E aí o que o cara sabe? Ele só sabe que a tiririca é difícil de matar. Só isso. Coisa que o matuto, há 100 anos atrás, já sabia que a tiririca era difícil de matar. Mas o cara gastou bolsa de estudo aí 30 anos para chegar na mesma conclusão do matuto, que a tiririca é difícil de matar. Eu sou contra esse sistema de mercado para algumas áreas, principalmente na área de humanas. Doutorado, pós-doutorado em sociologia, antropologia. Para com isso, cara. Vai ser em matérias tecnológicas, que vai trazer mudança de vida, que vai gerar benefício para a humanidade, que vai produzir, né, remédio, equipamentos, que vai facilitar. Opa, isso pode ser ultra doutor. Mas tem umas coisas que é puro comércio. E a mulher cristã hoje que é aquela? Ela quer encher a parede dela de títulos. Quando você vai, por exemplo, na minha casa, da minha mãe, você vai ver a parede cheia de foto de filho, de neto, de bisneto, de sobrinho. Esse era o título da mulher. Hoje você vai na casa das pessoas, tem foto de gato, cachorro, macaco, papagaio, periquito. Tem real, também tem real, tem lá o cachorrinho, o gatinho agora, mas tem os filhos também. A gente está mudando, irmãos, o modo de enxergar o mundo, e isso está sendo prejudicial para a gente. Na hora que o islamismo chegar, ele vai chegar chegando. Qual que é a solução então para nós, já que não temos mais essa estratégia cultural? Evangelização. Conhecer para poder pregar o evangelho corretamente para eles. Agora, sabe qual que é o segundo grande problema do cristianismo de hoje? O cristão de hoje, ele não evangeliza mais. Quantas pessoas você está discipulando esse ano? Falando de Jesus, ensinando a Bíblia para eles, caminhando, convidando para vir à igreja, visitando. Quantas pessoas está fazendo isso esse ano? E o ano passado? Quantas foram? Nos últimos 5 anos, quantas pessoas você evangelizou? Nos últimos 10 anos? A pauta agora do coração do cristão é: Jesus, volta logo. Quanto a pauta no coração do cristão tinha que ser: Senhor, se o Senhor voltar, o Senhor vai me achar trabalhando. Lembra da parábola? Quando o Senhor voltar, será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar o servo bom e fiel que está ali, ó, trabalhando? Esse é o padrão. Nós precisamos mudar nossa realidade de pensar, irmãos. O cristão não ora mais, o cristão não prega mais, o cristão não deseja estudar mais. E está vendo tudo definhando e não faz absolutamente nada, porque cada um está correndo atrás do seu próprio ventre, preocupado só com o mundo terreno. E a conexão você já fez. Isso é característica de quem mesmo? Do cooperador? Do inimigo. Da cruz de Cristo. Hoje, a nossa aula aqui introdutória é só para instigar você a pensar. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai tratar o que é o islamismo e quem são os muçulmanos, e depois entrar nas principais crenças dele para confrontar com o padrão bíblico.